Seja bem-vindo ao podcast Inspira Capoeira. Estaremos hoje conversando com Estagiária Chocolate. Vamos saber um pouco da sua vida pessoal. Esse é um projeto fomentado por recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza. Mariana, como é que você se chama? Mariana Almeida da Silva. Sua profissão? No momento eu sou autônoma, né? Trabalho por conta própria e recebo, não vou dizer aposentada porque não se chama aposentadoria, né? Um auxílio-doença. E você já trabalhou na escola, né? Já, sim. Como professora? Sim, como professora. Qual a parte assim das crianças, adolescentes? Crianças, eu dei aula até o 5º ano, já dei a alfabetização, né? Primeiro ano, segundo, terceiro e 5º ano. Conta aí um pouco dessa experiência aí, de ser professora de crianças aí, tem que ter muita paciência, tem que... É verdade. Eu gosto de dar aula para criança, né? Eu sempre gostei. Né? Na capoeira, eu prefiro dar aula para criança do que para adultos, né? Quebra menos a cabeça de alguma forma, mas... Sério? Eu pensava que criança era mais complicado. Não, porque as crianças, a gente... Na verdade, quando a gente tem o domínio, né, da sala, a gente consegue, certo? A gente consegue a hora de brincar, a hora de fazer tarefa, né? A hora do recreio. Na verdade, a gente se torna uma criança, na verdade. A gente tem que ser assim, dessa forma. Porque se a gente só exigir delas, elas não vão querer. Não vão querer aprender de forma nenhuma, entende? Eu acho que tem que ser uma parada também, assim, como se estivesse brincando, né? Isso. Um negócio mais de brincadeira, assim. É, bem isso. Se você usar quase que aquela rigidez que é utilizada como adulto, acho isso, que se a gente for impor de alguma forma, assim, para eles que tem que ser assim, não. A gente tem que dividir, né? O tempo de brincar, o tempo de estudar, né? E eu já dei aula em várias escolas e amei. Eu amo dar aula para criança. É no estado, prefeitura? Era prefeitura. Aí qual foi? Aqui em Fortaleza, Caucaia? Foi em Fortaleza, foi em Calcaia. E é muita diferença aí da aula em Fortaleza e Caucaia para criança? Assim, na prefeitura, porque a prefeitura de Caucaia é diferente, né? Assim, outro modo, né? É diferente, porque assim, eu trabalho muito também no Mais Educação, aí já pega né, que é isso? Eu não sei o que é isso, adolescência. É um projeto que tem, por exemplo, como eu dou aula de capoeira, já dei aula de capoeira, de português, matemática, né, patrimonial. Então, Mais Educação, um projeto que dá aula de tudo. Ou é só de... Então ele mistura tudo. É aqui de Fortaleza ou no Caucaia? Na Caucaia, em Fortaleza, eu acho que em todo canto. Eu, pelo menos, já dei aula aqui em Fortaleza e em Caucaia. Na hora de dar aula para elas, as crianças, qual é a parte mais difícil lá? Matemática, português? Na verdade, eu acho que a parte mais difícil... O problema é dar aula. Dar aula já é um problema. A paciência. Por exemplo, no Mais Educação, a gente tem um intervalo, né? Dos alunos que estudam de manhã vão à tarde e os que estudam à tarde vão pela manhã. Integral. Que aí eles ficam na escola. Aí na hora do intervalo, que é da escola, eles também vão. Aí na hora que volta é aquele, vão pra casa? Não, do intervalo da escola. Da hora do recreio, Aí ficam lá brincando, mas aí depois quando voltam pra sala... É como se fosse escola integral, né? Exatamente. Tempo integral. Eles ficam muito... A gente tem que... Peraí, relaxa, vamos começar. Bem muito excitado. E a forma por exemplo, que às vezes eu dou aula para eles, se eles não... O que eu digo? Olha, se vocês não fizerem, não se comportar, vocês não vão pro intervalo. É a parte que eles mais gostam, né? De que é o tá correndo. E aí é onde eles... Não, tia, tá bom, a gente vai fazer. Aí acabam fazendo. Mas eles respeitam sim? Sim, respeita. Tem uns que, por exemplo, quando por exemplo, quando eu estou dando uma aula de capoeira, tem uns que veem, é mulher, né? Às vezes tem um bichãozão. Tia, vai dar um mortal, tia, faz não sei o quê. Essas coisas. Mas assim, eu nunca tive... Mas você dá um mortal lá? Não. Não chegou essa parte, não. Ainda não aprendi essa parte, não. Mas assim... Que aí você tem que dar todo dia, um de manhã e um de tarde.
Por exemplo, uma das escolas que eu dei aula, eu passava o dia todo. Chegava lá pela manhã, umas 7 horas. E só saía de lá às 5, quando tocava para ir para casa. Eu passava o dia todo lá. Então, eu pegava, né, as turmas da manhã e a turma da tarde. Então, eles queriam muito. Na verdade, o meu horário era sexta-feira. Quinta e sexta-feira. Então, era onde tinha mais gente para o Mais Educação, né? Para esse projeto, era quando era a aula de capoeira. Porque quando fala a parte de português, de matemática, eles têm que sentar, escrever. Ai, é dose. Não, assim, ó, eu confesso para você que eu estudei a minha vida toda, né? Eu confesso que eu estudei bem. Mas, cara, às vezes eu lembro, assim, da minha época de infância. Cara, era o terror pra mim, porra. Tipo assim, ir pra aula. Não era muito ruim, cara. Não, assim, aula pra ir pra casa. Eu acho que era metodologia, assim, os professores não ajudavam. Eu lembro que tinha uma professora lá da 3ª série, lá na época, que a aula dela de português era o seguinte, ela pegava uma folha, aí, na realidade, ela matava, eu acho que 1/3 da aula pela manhã, escrevendo um texto na lousa, né? Que era quadro na época, né? Isso. Aí o grande resto da coisa era pra gente copiar o que tava lá. Aí é foda, é dose. Cara, era um negócio muito louco, bicho, assim, eu lembro assim, isso era na 3ª série, na 1ª série também era muito ruim, cara. Eu acho que assim, eu sou adepto assim de um estudo mais autônomo, né? Não, eu gosto de estudar, assim, mas eu sou adepto de um estudo mais autônomo. Assim, agora aquele estudo tradicional, pô, assim, não, fica lá o professor, aí fica aqui aquele negócio mecânico, assim. Ali eu acho que é o terror, assim, pra uma criança. Eu não entendo como é que ainda existe esse método aí, né? Sim, existe. Pois é, eu não sei. Eu acho que o terror das crianças é copiar, viu, não? Quando você fala assim, gente, vamos... quando eu falo assim, a gente vamos escrever, tia, de novo, de manhã eu vim pra escola, ter que já escrever um monte, ter que escrever de novo. Não, mas é só um pouquinho. Mas, por exemplo, quando eu tô dando aulas para eles, eu tento fazer diferente. Não só escrever, mas também não só brincar. Sim. Eu tento passar as duas coisas ao mesmo tempo para que não fique aquela coisa remota, né? De só escrever, só escrever, só escrever. Posso eu te falar que eu tenho um trauma de escrever? Eu prefiro gosto. Digitar, porque é o seguinte, eu acho que dessa época aí, né? Escrevendo o tempo todinho. É tanto que, assim, eu lembro... Até hoje, assim, se eu for fazer uma prova... Aí, assim, o problema não é não saber. Por exemplo, eu vou pegar uma prova, sei lá, de qualquer matéria aí, né? Estudei, não sei o quê. O problema é saber também, porque se eu sei aquela questão, eu vou ter que escrever. Puta, meu irmão, vou ter que escrever isso aqui tudo. Isso aqui. Até pra falar no WhatsApp é por áudio pra não poder escrever. Não, eu escrevo ainda no WhatsApp ainda, né? Mas, assim, muito dependendo do raciocínio, assim, eu vou na fala mesmo, né? Assim, graças a Deus inventaram teclado também, né? Que é muito melhor pra mim, né? Não, pô. Pois eu gosto de escrever, eu gosto de ler. Aí pronto, eu lembro de uma coisa bem interessante. Eu lembro que, né, só a memória tá fluindo. Cara, aí eu lembro que, assim, a professora passava isso aí a galera, os meninos da sala, eles disputavam quem é que terminava mais rápido. Vixe, eu fazia muito isso aí. Entendeu? Assim... Não era assim o conhecimento, assim, não podia a letra sair pelo que for, queria terminar. Não, eu queria terminar assim, aí quando terminava, terminou. O cara competir, né? Ele competia. Tinha aluno que quando a professora escreveu, ele já tava fazendo nota bem. Quando dava o ponto, ele ponto. O ruim é quando ela erra, que você erra também. Aí diz, tia, a senhora errou. Desse jeito. Esse tempo aí é meio complicado, viu? Mas é bom, eu tô sentindo falta disso. Tá sentindo, do convívio, né, das crianças. Porque, assim, as crianças são verdadeiras até demais, né? Às vezes são bem... Então, é muito bom estar perto delas. Eu me sinto bem em questão a isso, entende? E eles têm um respeito, têm carinho. Você diz, tia quer água? Tia quer isso? E não sai de perto. Tia, eu posso fazer isso? Sim. Até a menina, não é tua tia, não. Eu falei, sim, ela é minha tia, ela me ensina, né? Que tem aquela guerra entre eles, meu filho né? chama tia, tio, assim, mas a tia fala assim, tio, não sei o que, mostra assim, alguma coisa. Mas hoje em dia, antigamente chamava professora mesmo, né? Professora, hoje não, é mais tia, né? Tio. Mas eu acho que depois vai crescendo, para, né? Muda, chama tio, mas depois assim, aí... Alguns chamam pelo nome, que eu acho, porque tem vergonha de chamar de tia, né? Tia o quê? Desse tamanho, fica chamando ela de tia, né? Nem tua tia, nem irmã do teu pai, nem da tua mãe, aí começam. A distância
Ixi, mas eu nunca chamei assim nenhum professor meu assim do nome assim, eu lembro. Pelo nome, né? Eu sempre chamei de professor. Eu chamei vários. Professor, pois é. Principalmente chamei de matemática. Eu odiava ela, chamava ela pelo nome. Não, ainda me lembro, era Rosemary o nome dela. Olha, a mesa. Rapaz. Eu já estudado, assim, de estudar eu também sempre gostei. Sou muito de fazer as coisas politicamente corretas. Tipo assim, né? Eu acho, às vezes, no meu ponto de vista. Às vezes não é, mas que seja no meu ponto de vista. Eu gosto e sempre gostei. E exigi muito do meu filho isso, para ele estudar. Ele dizia, mãe, fulano não terminou e tá trabalhando, não sei o quê. Mas fulano não é você. Você tem que terminar. Se você quer ser alguém na vida, você... Né? Então, é uma coisa que eu prezo muito em questão isso. A gente, quando tá dando aula, os pais acompanham, né? Então, a gente fica muito no pé, e como é que tá na escola? Depois que tá na capoeira, tá meio assim. Eu falei, não, peraí, tá errado. Tem que ser primeiro no estudo, depois capoeira. Exatamente. A gente cobra muito essa parte. Mas tu tem dificuldades, assim, de tipo... Porque eu visualizo, às vezes, são professores, pessoas que são professores, né? Com profissão. Mas, assim, às vezes os filhos não conseguem lograr êxito nos estudos, né? Aí, às vezes, fala, é porque, às vezes, a própria mãe não tem paciência de ensinar, ou fala assim, tem que contratar um outro professor, porque quando é ele não quer não sei o quê. Você tem esse... Assim, e você acha que isso é uma coisa comum, assim, entre os professores? Assim, às vezes, assim, por exemplo, eu acho que é comum porque quando é o filho dos outros, a gente não pode ir lá... Menino, presta atenção, menino, dá um cutucãozinho, né? A gente não pode fazer isso. Isso prova que a violência dificulta a educação. Fazer isso, exatamente, você tem que fazer isso. Não vou estudar não, que até me batendo. Tipo, tem isso, né? Mas a gente, quando é filho de outras pessoas, de alguma forma, no meu ponto de vista, a gente tem que ter paciência. Sim. Às vezes falta sim. Não vou dizer que a gente nem sempre é aquela coisinha certinha, não. Tem hora que dá vontade de você fechar a porta e sair correndo. Não aguento mais. Mas aí o respirar, o voltar atrás, peraí, eu consigo. Sim. Aconteceu uma vez comigo, eu estava dando aula num colégio particular, já estava quase no meio do ano, e era alfabetização ainda, né? E a mãe chegou com um aluno que já vinha de outras escolas, e não queriam, porque o menino já tinha o quê? Eu acho que já tinha uns 6, 7 anos por aí, e ele não sabia fazer nada. A única coisa que ele sabia fazer no caderno era bolinha e quadrado, as figuras geométricas, né? A única coisa que ele sabia fazer. Não sabia fazer o nome dele, não sabia nada. Sabia fazer um alpaquenga, como fala. Isso, aí quando eu voltei, que aí as diretoras me chamaram e falaram, olha, Mariana, vai ser seu aluno, você pegue no pé dele, eu sei que você consegue. Aí quando eu fui ver, assim, a maioria, já meio do ano, os meus alunos todos sabiam tirar da lousa. Né? Mesmo que demorasse, mas sabiam de alguma forma. E eu, meu Deus, e agora? Aí lá vai eu, né? Ter que ensinar letra por letra, fazer, dizer como é que faz. Então, para mim, foi um grande desafio. E no final do ano, chegou no final do ano, ele já sabia fazer o nome dele, sabia tirar da lousa, sabia conhecer as letras. Então, para mim, foi um grande desafio. A mãe dele, eu acho que até hoje, quando ela me vê, ela agradece. Por isso, entende? Porque tem colégio e tem professores que não aceitam, só querem, tipo, que já vem quase pronto. Não querem quebrar a cabeça. Aí é bom demais, né? Então, tudo mastigadinho já, né? Foi um grande pronto, desafio. Né? Pré-ponto. E nessa parte do patrimônio aí? Como é esse negócio do patrimônio aí? Educação patrimonial. Né? Eu estava dando aula de capoeira e português. E aí a diretora me chamou, Mariana, você quer dar aula de educação patrimonial? Aí eu, Dela, não, é fácil. Aí ela foi me explicar. A educação patrimonial estuda os patrimônios da cidade, como, onde, patrimônio quem fundou, público, né? Exatamente. É sobre isso, a educação patrimonial. Tipo uma história do patrimônio, né? Do patrimônio público, tombamento, essas paradas aí, né? Mas isso foi na Calcaia? Não, foi aqui em Fortaleza. Foi num colégio lá no Siqueira. Que eu dei aula lá. E aí, conta uma curiosidade aí pra nós desse negócio aí. Não, porque assim, eu lembro que uma vez eu fui aqui no passeio público, né?
turismozinho e tal, tinha um guia. Aí o cara me falou, assim, ali é um patrimônio público, né, histórico e tal, né. Aí o cara me falou que isso fica na minha cabeça até hoje, que antigamente, o que eles faziam? Eles, acho que o pessoal que era meio revolucionário, eles enforcavam e deixavam preso naquelas árvores ali, né, enforcado assim. Aí o pessoal, quando ia trabalhar de manhã, passava, tava o pessoal todo enforcado, assim. Mas eu também não sabia muita coisa, né, então eu fui estudar para repassar para eles. Tá com tempo já isso, mas para mim também foi um aprendizado, até porque a gente conhece, sabe que existe, mas não sabe a história. Sim, exatamente. A gente não sabe a história. Do teatro, José de Alencar. Sim, não sei nada. Eu não sei de nada. Pois é, são falar essas negócio coisas. de José de Alencar também não sei, não. Então foi questão disso, desses pontos turísticos, que aí tem livros falando sobre isso. Eu também não sabia que existia, mas tem. Sim. Tem sim livros falando sobre isso, então foi muito bom. Em questão de dar aula e aprender ao mesmo tempo, né? Porque realmente são coisas assim que a gente vê todo dia, mas não tem interesse. E eu acho que vai até o canto. É fácil até você dizer onde fica. Mas, tipo, o porquê daquele nome, a data, né? A questão de quando foi fundado. O que aconteceu ali, né? O que aconteceu. O porquê surgiu aquilo, então é muito bom. Eu fui naquele forte ali, na mesma dia que eu fui nesse negócio aí, tem um forte ali, né? 10ª Região Militar. Aí, cara, lá tem um... Aí, assim, você pode falar... É gratuito isso aí. Muito cearense não sabe, né? Mora em Fortaleza não sabe. Aí eu lembro que tinha um buraco lá, tem um buraco que eles prendiam o povo, assim, sabe? Que era... Eles falaram até que Raquel de Queiroz tinha ficado presa, né? Aí mostrou lá. Cara, no buraquinho, assim... Tipo assim, a pessoa não tem condição de ficar agachado. Um negócio assim de... 1 metro quadrado, assim, um pouco mais de 1 metro quadrado, ficava agachado lá. Lá você fazia todas as suas necessidades lá e não conseguia nem ficar em pé, você só conseguia deitar pra dormir. E os caras jogavam comida assim, ó. Um buraco, praticamente um buraco que prendia a galera. Tô dizendo, se a gente como se fosse um presídio, né? Era um presídio, lá era um presídio. A gente for realmente buscar, a gente vê coisas assim tão interessantes, assim, você fica, poxa, eu não sabia. Pois é. O cara entra até de cabeça pra saber mesmo a fundo como é que é a história, a gente fica na curiosidade de saber. Não, tem um avô da minha esposa, tá com 91 anos ele, né? Aí volta e meia quando eu paro pra conversar com ele, aí assim, eu fico, como é que era tal canto aqui, sei lá, quando tu tinha 30 anos, aí ele fala, por exemplo, ali nas áreas que tu mora ali, assim, não, cara, aqui era só areia, você só ia ver casa lá na Francisco Sá. É mesmo, né? Até minha mãe fala pra nisso baixo ainda. era só areia, né? Tipo o centro aqui, só tinha um centro, né? Do centro pra lá também, areia, mata, areia, ou seja, não tinha nada, pô. Aí a galera foi subir nas areias e tal, foi botando a casa em cima da areia. É um progresso, de alguma forma, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, uma alegria que você teve aí, uma alegria aí. Nesses últimos tempos? Chegada da minha neta. Foi, já. Foi sim, sou vovó. Pedrinho é danado. O Pedrinho, meu Deus, porque assim, eu só tenho um filho, né? É o Pedro. Eu não, por motivo de saúde, eu não pude mais ter outro. Então, só tenho ele, né? E que tá com 1 ano e 6 meses. Que ele me deu a netinha, a Pietra, minha bênção. Então, pra mim, foi uma das minhas maiores alegrias. Tá com qual a idade agora? 1 ano e 6 meses. Né? Pedrinho é um cabazinho era meio complicado numa época, viu, rapaz? Dava muita dor de cabeça. Até pra tomar banho, vou contar essa história aí, vai longe, viu? Rapaz, ele falava, na hora ela mandava ele tomar banho, ele vai dizer, pra que eu nasci? Pra tomar banho, foi? Não, ele dizia, não, é porque assim, ó, ele brincava, e na hora de tomar banho, ele só jogava água, né, em cima dele, pronto, mãe, tomei banho. Aí, quando eu pegava ele pra dar banho, né, e eu vou pegar um caco de telha e vou passar em ti pra tirar esse sujo, porque tu não tira o sujo e tal. Aí, uma vez eu peguei, né, e ele falou, por que eu nasci preto? Ele era pequeno, né? Porque ele falou, né, eu falei, a questão não é nascer preto ou branco, a questão é ter higiene, né? Exatamente. Então, meu filho sempre foi uma bênção, nunca me deu trabalho. Assim, quantos anos ele tem? Hoje ele tem 20 anos. 20 anos, né? Ele nunca foi de me dar trabalho, assim, dor de cabeça, não.
Ele sempre foi um bom filho, não tenho que se queixar do meu filho. Só depois de grande, que acha que, né, que tá grande, que quer debater e tal, mas mesmo assim eu digo pra ele que tamanho não é documento, que se for preciso pegar onde ele tiver, eu vou. Dá até umas palmadas. Sim. O homem é grande, viu? Meu nego é grandão, agora, assim, maior teve do que alegria. A gente também sabe que aí você teve uma parte da sua vida, um negócio bem complicado, né? Isso é Quando verdade. você teve um certo tempo, você teve um câncer, né? Tive o CA. Na verdade, eu sou um milagre, pode-se dizer assim. Eu sou um milagre de Deus, sim, porque há 14 anos atrás, eu tinha 24 anos, já tinha ele, o Pedro, graças a Deus, né? Tinha quantos anos, perdão? Eu tinha, na época, eu tinha 23 para 24 anos. Muito nova, né? Isso. E quando... Primeiro, a capoeira direto, né? Quando a gente tá no verme, né? Não quer saber se é de manhã, de tarde, de noite. Eu estava na capoeira. E aí eu comecei a emagrecer do nada. E senti umas dores. Mas aí eu achava que era normal, dor de cólica, essas coisas, né? Que a mulher sente. Então, eu achava normal. Mas aí um dia mesmo, eu fui ao médico. Consegui. Com muita luta, até porque era o tempo que estavam de greve. E aí foi onde a gente... Eu digo a gente porque muita gente me ajudou, entende? A gente teve que correr atrás, aí onde veio os amigos. E assim, descobri que eu tinha uma massa no útero. Uma massa. Uma massa. Porque eles disseram que era só uma massa. Eles dizem que é só uma massa, né? Eles disseram que era só uma ultrassom. Aí eu mostrei, não, é só uma massa. Não, mas acho que o ultrassom não dá pra você ter a certeza, né? Mas eles eu acho que tinham. até tu acha que é? Eles porque, assim, tinham. Mas dá pra ver, assim, especificamente mesmo, assim? Dava sim. Só que eles disseram que era uma... Não queria também Na verdade, até era uma massa, sabe? Mas o caroço que tinha, né? O CA que tinha, era por detrás da massa. Então, eles não conseguiram... Sim, Não conseguiam localizar. E aí, depois daí, dizem que quando a pessoa tem um CA, enquanto não sabe, ali fica quietinha. Mas depois que sabe, pronto. Depois daí, gente, eu emagreci bastante. E aí, pra gente conseguir um hospital, pra ver o que era, pra fazer essa cirurgia... E foi aí, então, que eles chamaram a minha mãe e disse que eu tava com uns caroços, né, do CA no ovário. E já tava bem grandes. E tinha que fazer a esterectomia. Tinha que tirar o útero e o ovário ao mesmo tempo, né? Tinha que tirar tudo, porque senão... Né, no caso, eles deixaram bem claro pra minha mãe. Eu tiro ou ela morre. Isso foi bem direto. Eles foram, sim. Então, assim, pra minha mãe foi um choque, porque quando eu descobri o que tinha, eu tava com 1 ano que meu avô tinha falecido, e a gente penou muito com ele. Ele teve câncer também, morreu de câncer. Meu avô teve. Meu avô, foi meu pai, que é meu tudo. Foi meu tudo e continua sendo. Então, a gente... Aí começou a correr de hospital em hospital. Até então, eu não sabia o que eu tinha. Pra mim, eu ia fazer uma cirurgia simples e ia voltar pra casa. Minha mãe não tinha me contado. E aí eu sofri, fui pro hospital, fiquei um bom tempo internado lá. Minha barriga cresceu bastante, que foi uma barriga d'água, né? Então eles tinham que tirar sempre. Ah, fica tipo como é que é essa história cresce, aí? Cresce, tipo depois que uma você tá barriga grávida, d'água, desse tamanho, minha barriga era. E... Mas cria um líquido dentro do útero, é isso mesmo? Isso, na barriga, criou mesmo, eu fiquei enorme, eles tinham que retirar, na verdade. Ficar retirando o... Mas era direto, retirando? Ou... Não era direto, era praticamente de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, eram assim, independente do tamanho que eles viam que estavam grandes, eles tiravam. Você chegou a fazer radioterapia, químio, essas coisas? Não, eu fiz químio. Químio, né? Então, no decorrer de tudo isso, aí minha mãe me disse, pra mim foi um baque. Depois, meu avô faleceu, então... Um ano depois, né? Automaticamente meu avô morreu, eu vou morrer também. É o que a gente mais pensa, na verdade. Mas aí eu fui indagar com Deus, eu acho que foi o momento que eu mais confrontei Deus na minha vida, foi aí. Mas por que eu, tanta gente... A primeira coisa que a gente fala é tanta gente ruim e tal. Tem o meu filho, porque o pai dele nunca foi presente de alguma forma, então ele só tinha eu e meus pais. E então eu pedi muito a Deus isso. E o que eu mais pedi foi isso, pelo meu filho. Porque eu queria ver meu filho crescer, eu queria ver minha descendência crescer de alguma forma. Por isso que eu falei de uma das minhas maiores alegrias agora, que é a Pietra.
Então, foi isso. Então, eu fiquei no hospital, passei um bom tempo no hospital internada. Para conseguir chegar até o ICC, né, que é o Instituto do Câncer, também eu cheguei lá já desmaiando, foi como eles conseguiram me colocar lá para dentro. E daí, para mim tomar minha primeira quimioterapia, ela foi dividida em 4 vezes. Porque eu estava muito fraca, eu cheguei a pesar 24 quilos. E era carregado, viu? Me davam banho, penteava meu cabelo. Até então, depois como se fosse um bebezinho, isso. Né? Quando eu comecei a fazer aqui, meu cabelo caiu todinho. Mas mesmo assim, gente, eu sempre sorrindo, mesmo sentindo dor. Hoje as pessoas me veem na rua, quando eu passo, eu sempre diz, menina, tu é um milagre. Porque eu ia na tua casa num dia, eu sabia que no outro dia tu não ia estar viva. Porque eu gemia de dor, eu gritava de dor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, assim, porque assim, quando você falou que tirou, eu imaginei assim, ó, que veio na minha mente, que foi detectado o câncer, aí tipo, não, vamos lá fazer uma cirurgia, tira o câncer, tira o útero ali e pronto. Não é assim não, né? Você tem... Não, aí... O que você tá falando? Os médicos, às vezes, eles contam muito com a sorte, então eles são bem realistas. Por exemplo, da aí que biópsia... eles falaram, assim, da biópsia, que quando viram tudo, que tiraram, né, para poder levar para biópsia, ele chegou para minha mãe e falou assim, você é a mãe dela? Minha mãe, sou. Você tem outros filhos? A minha mãe, tenho. Você confia em Deus? A minha mãe confia. Dele, pois eu não confio e a sua filha não vai durar nem 3 dias. Ele foi assim... Direto. E minha mãe olhou, tomou o papel da mão. Como se tivesse a experiência já de... Minha mãe tomou o papel da mão dele e falou, pois eu creio em Deus. Aí pegou o papel, eu estava embaixo, né, que era uma parte assim de cima, e eu estava embaixo dentro do carro, gemendo de dor. E para mim ir fazer, né, ir para o hospital, eu precisava desse papel. Então, muita gente dizia e falam até hoje sobre isso, porque quem me viu é porque eu ia até trazer as fotos, me esqueci, mas... eu fiquei bem magrinha mesmo, 24 quilos. Me levava num braço, me davam banho, vestiam minha roupa, porque realmente eu já não conseguia mais. E nesse período teve uma parte que a capoeira entrou, né? Não, eu já, na verdade, eu já praticava capoeira. E eu chorava muito, porque eu... queria estar na roda. A gente, por exemplo, como eu era acostumada a estar em todo canto, toda hora, todo instante, era de manhã, tarde, de noite, eu sabia os horários. Sim. Então, quando chegava aquele horário, uma hora dessa estão fazendo isso, uma hora dessa estão em tal canto. Então, eu me entristecia muito. Mas, assim, a capoeira, amigos, porque apesar de a gente saber que existe a falsidade, existe muita coisa da capoeira, eu fiz amigos. Né? Eu fiz muitos amigos e me ajudaram bastante. Eles saíam, quando eu recebi alta do hospital, que eu tinha que vir para casa, eles iam para lá, em frente à minha casa, fazer roda. Sem só uns fiozinhos de cabelinho aqui, com a touquinha. Minha mãe me vestia, me colocava lá na cadeira. E eles iam lá, faziam uma roda de capoeira pra mim, tocavam. Eu doida pra mim jogar, mas não podia. Eu acho que se eu me levantasse, só a perna eu mexia, caía. só na... Não, era só o dedinho assim, ó. Então, assim, realmente a capoeira me ajudou bastante. É como a gente vem vendo, né, Fred? A capoeira abre portas e também cura, né? É uma grande terapia, gente. Eu acredito que você teve sucesso e teve cura, né? Justamente porque você acreditou, né? Assim, a crença de que você vai dar tudo certo, assim, é muito importante, assim, para recuperação. É o que eu sempre falo. Muitas pessoas dizem assim, olha, essa semana chegou uma moça lá onde a gente trabalha e falou assim, Mariana, vem cá. E eu tomei, foi um susto, né? Tipo, ficou curada de um câncer, não foi? Eu, sim. Aí ela, como foi que tu se curou? Eu falei, Deus me curou. Falei pra ela desse jeito. Ela, mas não teve nenhum remédio, não sei o que. O remédio é a fé. Porque a gente sabe que existe a quimioterapia, né? Existe todo um processo. Tem isso aí tudo, Mas você tem que ter fé. Nem, por exemplo, teve momentos que eu, tipo, meu Deus, eu não aguento mais, entende? Chegou um momento, tem hora que eu tanto senti dor, né? Porque eu tomei morfina. Era como amenizava a minha dor, mas chegou um momento que já não servia mais. Não fazia mais efeito. Não fazia mais efeito, então... Rapaz, é um negócio, processo, né? Muito, 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 assim, por isso que eu digo, eu sou um milagre, eu sou grata a Deus todo dia por isso. Porque a gente tem que ter fé, gente. Eu acho que, às vezes, a gente tem um probleminha, que acha que, cadê Deus, me abandonou e tal, mas só quem passa que sabe que a fé move montanhas, ela move mesmo. Certo? A sua fé, independente aquilo que você queria para você. É o que te sustenta, é o que te levanta de onde você estiver. E hoje um sonho para frente?
um sonho. Sim. Rapaz, Gente. a vida dela já é um sonho, né? Isso. Não, é isso Dá que eu ia dizer. recuperou, Sabe pô, por quê? da- Dá do- pra do- virar né? um livro. Sabe por quê? Porque assim, quando eu estava doente, eu pedia muito a Deus, assim, meu Deus, era o que eu pedia todos os dias, toda hora e todo instante. Primeiro eu pedi à minha mãe para que ela não me deixasse só nem um minuto, porque tipo, você saber que tem aquilo, como acontece muito, né, que jogam, deixam no hospital, abandonam, não vão, e até aí bate a tristeza, vai saber que tá só, que ninguém vai visitar, então tudo isso vai, né, e eu pedi muito à minha mãe, ó, mãe, não me deixa só. A senhora não puder ir, mande outra pessoa. E nunca faltava. Gente, pelo tempo que eu fiquei, eu acho que eu fiquei mais de anos hospitalizada. Foi mesmo, Eu acho que foi quase um ano hospitalizada. Não faltou ninguém. Gente para me visitar, gente para dormir comigo, gente para passar o dia comigo, os meus amigos. Mas, assim, esse ano, assim, que você ficou hospitalizada, era o tratamento? Era. Ou, assim, tipo, já fizeram tudo, assim? Não, Fizeram era o tratamento, e por quê? vamos ver se agora, aí você vai com dor, aí fica lá, não, vamos mas dar não sei o que pra ela aqui. Pra Era o tratamento por quê? Porque eu não comia Demora nada. assim, eu sabia que demorava assim. Não, porque eu não comia nada. Ah. Tudo que eu comia, né, Vomitava. eu provocava, colocava pra fora. Então eu fiquei muito tempo no soro. O estômago não segurava, né? Eu fiquei muito tempo no soro. Então era aquela coisa, eu voltava pra casa, melhorava, voltava pro hospital. Então eu fiquei nesse processo. bate e Vai e volta, né? vai e Bate e volta, É, né? aí veio a quimioterapia, né? Que eu vinha pra casa, aí de 3 em 3 dias, aí depois foi de 5 em 5 dias, depois foi de mês em mês, depois foi de ano em ano, né? Pra poder fazer a revisão. Então, o meu, eu acho que seria injusto, tipo assim, de pedir mais alguma coisa a Deus, né? Sim. Só de agradecer, porque o que eu pedi, até esses dias eu tava dizendo, meu Deus, se eu morresse hoje, eu morri a pessoa mais feliz do mundo, porque quando eu estava doente, eu pedia para ver meu filho crescer, né? E depois daí a minha descendência, ver a Pietra. Então, o que é que eu tenho que pedir mais? Na minha vida é completa. Que bom, né? É bom. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, voltando pro assunto, né? Porque eu imaginava o seguinte, por exemplo, você descobriu cedo um câncer no ovário, né? Eu pensava que o método que ia ser colocado ali pelos médicos, é vamos tirar o ovário, né? Tá entendendo, né? Uhum. Tipo, eu tô com câncer na mão, no antebraço, aí vamos cortar, né, o antebraço pra ver se... Porque tem mulher que, por exemplo, tira o seio, não é isso? Mas câncer no seio. varia isso muito isso de não pessoas. isso não resolve, né? Não, isso não quer dizer que você não vai ficar boa. Ah. Por exemplo, tem pessoas que... Aí como é que sabe, assim? Por exemplo, eu tô com câncer... Uma mulher, por exemplo, tá com câncer de mama. Descobriu cedo. Aí falou assim, vamos remover a mama. Uhum. Aí, mas como é que sabe que... É isso que eu tô lhe falando, né? Questão de tem as revisões, tem as plaquetas. Por exemplo, hoje em dia, beleza, as minhas entendi. plaquetas, se eu tiver muito ansiosa, essas coisas, baixa logo. Raiva, essas coisas. Então, por exemplo, se eu for para um hospital... Eu não posso demorar muito em um hospital. Minhas plaquetas sempre são baixas. Nunca. Devido ao problema que você teve, né? A gente não vou dizer, a gente tem uma saúde volta ao normal, tudo normal. Minha vida voltou porque eu não paro quieta. Né? Eu nunca parei, nunca desisti, sempre tô indo. Se tiver desafio, eu tô indo. Não vai se entregar e ficar, não. Mas a gente tem que ter os cuidados. Certos claro. cuidados. Aí, como eu falei, para saber se tem outro canto ou não, exame de sangue, as plaquetas. Sim. Como você já teve, então daí eles vão deduzir. Aí fazem exame, faz um check-up, faz várias coisas. Por exemplo, como você falou da mama, né? Sim. Quando eles tira de um, eles vão ver se tem no outro, de alguma forma. Por Já exemplo, faz eu o tive outro lado também, eu tive teste. no ovário, pouco tempo, foi pro baço. Né? Foi pro baço. Sabia nem que existia, na verdade, mas... E aí lá eles foram explicar Câncer o no porquê. baço, né? Aí foi pro baço. Não, mas tá pouco. Aí me abriram de novo. Eu tenho uma cicatriz enorme na barriga. Depois do que já tinha aberto pra tirar o outro. Vixe, então tu ficou meio que triste também nessa época aí. Pensando que poderia ter... voltado de novo. Eu falei, eu não aceito, eu não quero. Não aguento passar mais por isso. Eu não aceito. E assim foi. E assim, eu digo questão de fé, porque... Como eu falei também, questão amigos, né? Quem tem amigos que a gente pode chamar de amigos, tem tudo. E numa das noites que eu tava lá, no hospital, já tinha chorado muito de dor e vieram os médicos e me deram remédio. E eu tive um sonho.
tive um sonho lá e pra mim não era sonho, pra mim era uma coisa normal. Minha avó lá comigo, já dormindo, cansada, né? Porque tinha passado o dia comigo. E aí, do nada, eu via a sala toda branca. Gente, aquele branquinho, assim, a coisa mais linda do mundo. E só umas voadas assim, ó. Vum, vum, como se fossem umas asas. Mas eu não via ninguém, só via tudo branco. E via minha avó. E eu chamava a avó, e a minha avó não é pra mim, tá alguma coisa errada. A sala não é assim. E nos sonhos, aí no meu sonho, pra mim era um anjo. E ele dizia um versículo lá da Bíblia, que é até em Apocalipse. Eis que faço nova todas as coisas. Não há mais planto, nem dor, nem clamor, né? Então, eu não sabia que era versículo da Bíblia, não sabia de nada. Então, depois daí, foi que eu fui melhorar. Eu falei, Deus, eu sabia que Deus ia me curar. Então, da partir daí, foi que é onde me deu mais força, mais vontade de prosseguir, de vencer, entende? Por isso que eu digo que eu sou um milagre. Hoje você segue alguma religião? Alguma religião organizada, assim, formal? Assim? Não, hoje eu sou um bandista espírita. Ah, que ótimo, né? Hoje eu sou. Puxando esse assunto, né? Não, assim, todos os convidados aqui a gente pergunta, uma curiosidade, né? Como é que funciona aí a Umbanda, né? Bom, eu acho que as pessoas não conhecem muito, assim, né? Quem me levou num tempo foi um amigo meu, convidou pra gente ir. E eu sou muito daquele, tipo, pagar pra ver, entende? Eu vou lá pra ver o que é isso aí. Porque ela é assim e tal, que ela faz assim, aí tá errado, muita propaganda, então a gente tem que ir lá pra ver. E aí foi em uma amiga minha. A gente foi lá conhecer, né? Eu não sei se o Alexandre estava com a gente nesse dia. Eu acho que sim. Só sei que a gente foi. E a mãe dessa colega minha... É mãe de santo. Não, a mãe dela já tinha falecido há muito tempo. E ele chamou a gente para uma sessão espírita. E a gente foi. Mesa branca. Mesa branca. E aí, quando a gente chegou, aí eu falei, não, negócio de macumba, que faz isso. Não, Deus me livre. Ele, não é macumba, é umbanda e tal. Aí foi explicar, né? Falei, mas vamos, eu vou. Tu vai? Ela, eu vou. Então, bora. Aí a gente foi. E aí, ela sentou do lado, eu até fecho os olhos, né? Você fechar os olhos. Fecha os olhos e bota as mãos junto na... deixa a mão assim e tal. Explicando. E aí, começou o trabalho lá e eu sempre fazia assim, né? Abri o olho pra ver. Chava meio diferente. Tá acontecendo alguma coisa aqui, né? Então, a gente foi. E aí, num dos médios que estavam na mesa, né? O espírito, né? Que falam, se aproximou dele e começou a falar coisas que só a minha amiga sabia e a mãe dela. Coisas que elas conversaram num leito de morte. Sim. Então, só coisas. Então, quando eu olhei pra minha amiga, ela tava os plantos de choro. Mas era tipo a mãe dela incorporada no médium, exatamente, né? Falando aquilo. Lembra que eu te falei isso. E eu vi ela chorando e eu não sabia o porquê. Eu pensava que tinha alguém fazendo alguma coisa com ela. Eu abri o olho. Não, e ela chorando. Sim. E ela chorou mesmo, assim, que nem uma criança. Sim. Né? E eu fiquei tipo... Caraca, tipo, me mostraram que realmente existe essas coisas, entende? Que pra gente leigo, acho que não, né? Sim. Que cada religião tem sua filosofia, né? E acha que da outra é isso, que o da outra é aquilo. Então, daí em diante, a gente sempre foi. Né? Foi o Alexandre, a Vanessa, o Rafael. Então, a gente sempre tava lá. Sempre que a gente podia, tava lá. E daí foi que eu comecei a pegar gosto. A gente já trabalhou na mesa. Hoje você é médio. É médio, né? Uhum. Ótimo. Então, hoje a gente já... Hoje em dia a gente já trabalha, não mais agora, porque infelizmente o nosso padrinho que a gente tem faleceu, né? E fecharam a casa. Esses dias eu vi até a esposa dele, né? E perguntei, a filha dele, na verdade, e ela disse que estava fechado. Acho que é o pai de santo, né? É o pai de santo. Que ele faleceu e a casa fechou, de alguma forma, né? Pouco o nome dele aqui, mas não quer saber. Seu Augusto. Seu Augusto. Então, ele trabalhava na mesa branca e a Umbanda branca. Né? Ele não trabalhava com bebidas. A única bebida que ele usava era o refrigerante Coca-Cola e o cigarro. Era a única coisa, porque existem várias formas de como você cultua uma entidade, né? Então, tudo depende do que você faz.
eu jamais iria fazer algo de ruim para alguém, porque sempre volta a metade para mim. Então, eu acho que não é o certo por aí. A gente trabalhar sempre o bem, por amor, a caridade, ajudar o próximo. É isso que eu aprendi lá, foi isso. E outra, assim, você tem que ir pra religião que você se sente bem, né? Isso. Se você se sente feliz na Umbanda, no Candomblé, é uma religião do espiritismo, né? A gente teve aqui um dia desse aqui, um era adventista, outro era mormon, né? E a gente sempre pergunta, assim, né? Mas, assim, eu sou a favor de todas as religiões, assim. Eu sou, assim, eu não sou contra o ateu, né? Assim, o ateu pode ser ateu também, pode ser o que quiser, né? Mas às vezes Então, a gente assim, vai ser um ateu, às vezes é ingrato, né? Porque se ele vive, tem um porquê, né? Mas esse que é o problema, o ateu, que depois de um tempo, ele vai se tornar um crente de alguma religião, né? Ou espírita, não sei o quê. Eu também já fui evangélica muito tempo, até logo depois. Antes do Sim, da logo Umbanda. depois que eu saí, que eu fiquei boa, tá? Eu fui muito bom também, não tenho do que reclamar. A única coisa que eu reclamava é porque eu gosto da capoeira. Então, tem uns que acham que se a gente se misturar com capoeirista, a gente vai voltar pro mundo. Sim. E aí, onde eu dizia, mas tem esse problema aí. Jesus não veio pros... Como é que a gente fala? Eu tô com isso na cabeça mesmo, só não tô sabendo falar aqui. Pois é, vocês entenderam. Então, como é que eu vou ganhar alguém para Jesus se eu não posso ir lá até onde ele está? Se Jesus ia. Exatamente. Entende? De alguma forma ele ia. Como é que eu vou te explicar, falar da minha religião se eu não vou até você? Então eu debatia muito. Aí teve um dia que eu saí. Até porque quando a gente quer falar com Deus, basta só você e Deus naquele canto, ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. É o que eu sempre digo, a gente pode estar aqui sentado e eu conversando com Deus aqui em pensamento. Porque só você sabe a sua intimidade que você tem com Deus. E tu assim, tu sente preconceito, assim, da sua religião? Porque, assim, eu lembro, assim, há muito tempo atrás, eu li, acho que um ou dois capítulos de um livro, é um livro até de sociologia. Eu não tô lembrando aqui o nome. Enfim, ele contava um pouco da história do surgimento da Umbanda, foi até do Rio de Janeiro, né? Aí naquela época isso ficou na minha cabeça, porque é o seguinte, a galera chegava lá nos anos, antes dos anos 30, aí chegava no cara, assim, que era um bandista, né? E era de terreiro, aí falava assim, e aí, qual é a sua religião, tal, não sei o quê. Aí o cara, em vez de falar que era um bandista de terreiro, ele falava que era espírita. Né, ele, né, pra não... porque assim, naquela época, tipo, eu acho A que hoje ainda sociedade. era mais tem. chique você falar que era espírita, né, porque era uma religião que veio da França, não sei o quê, né, aquele negócio, que você falar que, e eu acho que teve até perseguição policial, eu não lembro não, assim, eu acho que os terreiros eram fechados naquela época, pô. Até hoje, eu acho que até ano passado a gente via as pessoas indo invadir os terreiros e tocando fogo. Derrubando tudo. Exatamente. Ano passado teve reportagem sobre isso. Então, existe. Na verdade, toda religião é perseguida, né? Se a gente for parar para pensar. Exatamente. Cada religião tem suas perseguições. Mas eu não nego, não. Eu não nego que eu sou, não nego, não. Porque me pergunta. Eu não saio tipo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não saio. Mas se você me perguntar, se você sentar para conversar comigo aí, eu falo. Sim. Até porque, como você falou, questão de se expor. Nem todo mundo vai aceitar esse tipo de coisa. E vai formar uma imagem de você, Isso. né? Assim. Já a capoeira em si tem um preconceito. A capoeira é macumba. Também, exatamente. Primeira isso coisa mesmo, quando falam, né? Exatamente. Até a gente mostrar que não né? Que é um trabalho, que é uma dança, que é uma luta, que é tudo que você possa imaginar a capoeira é. Exatamente. Então, até você explicar, a pessoa vai ficar tipo, é verdade isso? Mas eu aprendi assim. Né? Então, até encaixar na cabeça dela. Exatamente. E tem a questão do racismo também, né, pô? Porque a capoeira, ela é predominantemente negra, né? Tem origem negra, né? Assim, apesar de ser do Brasil. Até quando você vai dar aula, que você vê quando a gente vai dar aula de capoeira, tem diretores que te olham da cabeça aos pés. Ainda mais quando você tem a pele negra. Sim, exatamente. Te olha assim, tipo... Você, quando é mulher, uma mulher... Entende? Tem sempre... E se a gente tá aí para quebrar barreiras mesmo, contra isso. Eu me lembro da parte do espiritismo aí, que eu fui uma exceção, sabe?
Foi eles dois. Você foi, né? Eu fui uma exceção. Sim. Eu senti, até, né, numa sessão lá, a pessoa lá que recebeu, né, se comunicou e disse, né, de algumas coisas que se eu não saísse, iria acontecer, né? E realmente se não saísse? Sim. E realmente alertou aconteceu. ele de alguma forma. E não é esse dia que ele me alertou, ele disse ainda que nesse dia eu ia ser atentado, né? Para uma tal pessoa. Aí realmente foi mesmo. Só que, como a gente vê, né? O negócio foi mais forte. Eu não consegui me libertar de alguma forma. E fiquei. Mas eu fiquei nesses dias, né? Ela sabe a maioria da minha vida, né? Que eu fiquei apanhando mesmo. Apanhava mesmo. Passei por coisas que... O Etinho teve... Pra ele estar onde ele está hoje, ele também penou um pouquinho. Teve... Eu não vou dizer mendigar, mas depender dos outros para muitas coisas. E hoje em dia ele está aí ajudando muita gente, entende? Questão de... Realmente ele caiu na real e viu que... Né, que não é por ali o caminho, né? Eu participei de... Eu acho que não foi 4 sessões, não foi? Eu acho que sim. Teve uma, foi até onde o... No Pequeno Herói. No Pequeno Herói, que foi onde teve o anúncio mesmo, né? Pequeno Herói, o que é isso? Lá é onde eu... Era um projeto lá do ABC. Ah, sim, beleza. Aí onde teve mesmo um anúncio, né? Que eu me alertei, mas não, já foi tarde. Eu fiquei passando essas coisas aí. Hoje a gente vê outro modo, né? As entidades, elas nos alertam muito de muita coisa. Não é que ela não deixa acontecer. É o livre-arbítrio, né? A gente tem isso. Ela anuncia, né? Ela não te diz assim, vai acontecer isso aqui hoje. Eu lembro, eu teve uma vez, assim, tava aí alguns capoeiristas na época, né? A gente tava andando na praia, cara, né? Aí o que acontece? Tinha um dos colegas, hoje ele é falecido, né? Aí viu aquele movimento ali, né? Aí a gente foi lá, né? Aí uma entidade chegou pra ele, foi conversar com ele, falou pra ele tomar cuidado, não sei o quê. E esse colega já tava tendendo pro lado errado, sabe? Da coisa. Já conversou, cuidado, não sei o quê. Nem lembro do papo não, né? Mas assim, enfim. Praticamente falou assim, ó, cara, se você não sair disso, você vai se fuder. Aí faleceu aí, né? Começou, continuou, assim, na verdade ele não tava nem nas drogas nessa época, né? Eu acho que ele já tava começando a andar com o pessoal, aí foi migrando, depois... Eu acho que é pra galera cair em si, até eu pra mim mesmo, né? Hoje, quando eu me lembro do que eu já passei, a gente vê, né, que ele não diz praticamente o que vai acontecer, ele só alerta. As entidades... eu vou te dar um bisu. Aquela, dicas, né? Dicas, né? Tipo aquela frase de poxa, tem uma palavra aqui que tá como se fosse um... Te dá uma escolha. Se tu continuar aqui, não vai dar certo. Mas se você quiser ir... Porque assim, por exemplo, lá no meu padrinho, quando a gente ia, não precisava, porque tem... Como a gente sabe que tem as fraudes, né? Tem muita gente que te engana, quer ganhar teu dinheiro, algo parecido. Então, lá qualquer no meu religião, padrinho, qualquer religião, né? Lá no meu padrinho, não precisava tu contar a tua história. Se ele te visse, ele já dizia alguma coisa. Então, quando as entidades chegavam, mande chamar. Tem fulano assim, ele mande chamar ele. E aí chamava e ela dizia, olha, você tá assim, não tá? Aí a pessoa dizia, já ficava assim, né? Porque como e às sabe? Vezes até disse, não, ela tá. Ela dizia, você tá. E era firme mesmo, mas tá sempre mesmo. dizia, meu filho, olha, esse não é o caminho. Esse não é o caminho. Meu filho vai por aqui, tem que fazer assim e tal. Mas nunca tinha... É aquela coisa, o livre-arbítrio é seu. Ele dá dicas, né? Pra você... Pra montar a cabeça lá, ele tem uma dica aqui. Aí você pega aquela dica, aí já tem outra ali. Você vai pegar outra dica e vai montando bem que me alertaram, bem que me mostraram. Sempre isso. Aí eu até gostava muito de ir lá. Cair mesmo, a pessoa... Puxa, deixa eu não me lasquei agora. Aí pronto, né? Mas... achei interessante essas coisas, viu? São... Como é que eu posso dizer? São coisas que a gente tem que levar, sabe? Pra vida. Eu penso muito... às vezes eu levo muito nome de besta. Né? Eu tô muito besta, tu confia demais nos outros. As pessoas... Tu ajuda, as pessoas te dão uma rasteira, faz isso. Mas é o meu jeito. Na minha casa, antes era acampamento. Eu não tenho pra onde ir, vou lá pra casa. Tenho que comer. Onde comer, eu como 10. E a gente sempre foi desse jeito. Minha casa é sempre desse jeito. Onde você chegar, você é bem-vindo. E aí, até uma vez, a última agora, meu filho disse, a senhora fez tanto.
o que foi que a senhora ganhou? Aí a senhora já vai ajudar fulano de novo e tal. E aí eu olhei pra ele. Eu não vou deixar de ser eu, porque a pessoa me foi ingrato de alguma forma. Foi ingrato, eu vou continuar sendo eu, porque quem perdeu foi a pessoa ingrata, porque não soube agradecer pelo que eu fiz. Porque eu acho que quando você ajuda uma pessoa por bondade, sem interesse, porque raramente você encontra pessoa que te ajude sem interesse, né? Você tem muito a ganhar. Exatamente. Porque mais na frente alguém vai te ajudar. E outra, assim, a ajuda, ela tem que vir sem aquela expectativa de o retorno. Porque senão, assim, se você tiver expectativa... Não é de coração e você vai se frustrar, pô. Antes de eu estar doente, gente, eu era... Deus me perdoe, era uma peste. Eu era. Ainda bem que você reconhece, né? Porque tem gente que fica, não, que era muito bom, que não sei o quê. Que era... Não, eu era. Eu era tipo daquela que se eu pudesse matar um e deixar outro amarrado, eu deixava. Eu pisava, eu humilhava. Me achava a última coca do deserto. Né? Então, hoje em dia, eu tive que passar por tudo aquilo na minha vida para dar valor a pequenas coisinhas. Sim. Sabe? Que muita gente, às vezes, a gente passa... Você vê uma pessoa varrendo a rua, não dá um bom dia, porque é um varredor de rua. Mas se vê uma pessoa chique, você, bom dia, né? Mas você acha que você melhorou muito depois do câncer? Sim, eu me tornei outra pessoa. Me tornei sim. Não dizendo que sim, né? De vez em quando não mexa comigo, me deixa. Não, mas é o seguinte, puxando a religião aqui novamente, né? Eu li em algum lugar, né? Eu gosto, às vezes, de ler essa parte espiritismo e tal. Eu acho que era um livro até espiritualista, né? Espiritismo. Que o cara falava o seguinte, que o câncer, ele é tipo, não vou falar... Ele forma um tipo de... Eu não acho que eu não vou conseguir saber explicar isso aqui, mas ele tipo absorve algumas negatividades da pessoa, kármicas, né? Isso. Não tô falando que todas as pessoas que têm câncer é porque tem karma, né? Karma de alguma coisa. Mas na verdade todos nós temos, todos nós né? temos, mas eu tô falando, o cara teve... Algumas pessoas câncer, de outra forma, porque foi muito ruim na outra vida, não sei o quê, mas diz que o câncer, ele espiritualmente falando, assim, sim, que falam aí, né? Ele absorve alguns karmas negativos de outras vidas, né? Por isso que eu tô falando, você acha que você é uma pessoa melhor? Justamente por causa disso, porque diz que o corpo físico, ele absorve do corpo espiritual toda essa carga negativa, né? E assim coloca pra fora. Tem gente que falece, tem gente que ainda continua, né? Mas interessante aí, você tá falando que foi uma pessoa bem melhor. Eu comprovo essa teoria, né? Comprova a teoria que o cara colocou. Não, mas isso que você falou é verdade, sim. De alguma forma, porque eu penso assim, é o que eu penso e falo todo dia, e agradeço a Deus todo dia por isso, porque se ele me curou de um câncer... E você é uma pessoa melhor hoje. Se ele me curou de um câncer para mim ser uma velha pessoa, ele não teria me curado. Me é deixado mesmo. Como eu sempre digo, Deus tem um propósito na minha vida de alguma forma. Sim. Então, e assim, a espiritualidade, né, a Umbanda, ela te educa, porque trabalha em prol do amor, da caridade, o amor ao próximo. Se pôr no lugar do outro, porque nem todo mundo sabe fazer isso. Nem todo mundo sabe. Tipo, se às vezes você diz um não, mas aí amanhã, se é você que precisa. Sim. Nem todo mundo pensa no dia de amanhã. Eu tenho aqui, vai ser assim, pronto. E não é, a gente tem que ver o dia de amanhã, a gente tem que pensar que, na verdade, o ser humano em si. Tem um lado ruim? Tem muita gente ruim que dá vontade de esganar mesmo. Tem assim, sangue ruim mesmo, tem sangue ruim, porra. Tem que, tipo, é você dizendo que a pessoa fez uma coisa, ela dizendo pra você que não fez. Né? Você tentando mostrar um caminho à pessoa certa e a pessoa... Aí a pessoa, desiste, por um exemplo, né? Desiste, é um drogado, ele nunca vai deixar as drogas. Não, enquanto ele estiver me dando ouvidos, enquanto ele estiver querendo, eu vou ajudar. Exatamente. Mas eu sou bem assim, eu te ajudo até onde tu quer. Quando, a partir do momento que tu diz pra mim que não quer, que não vai fazer, eu não tenho mais o que fazer. A única coisa que eu faço, a gente tem que fazer é orar, é agradecer, é pedir a Deus que guarde. A única coisa. Porque aí você também estaria sendo uma ditadora, assim. Isso. Você vai ter que fazer isso porque eu acho que é bom pra você. Se eu te disser que eu era cara, assim... deixa eu me fuder, deixa eu me fuder. Não, você não pode se fuder. Você tem que ser uma pessoa sublime. Meu filho, às vezes, ele mãe, já tenho 20 anos, não sei o quê. A senhora às vezes quer, tipo, mandar em mim, eu não posso pro canto, eu não posso pro outro. Eu falei, não.
Não é assim, porque você vai ter 100 anos, se preciso for. Aí você não vai pra onde você quer, a hora que você quer. Não deixa. Eu sou muito tipo, eu digo pra ele, olha... Só Pedro, quando você arrumar uma mulher pra mandar em você. Não, ele tem uma mulher, mas ele diz que a mulher não manda nele. Quem manda nele sou eu. A bicha não fala nada, é só... É bom, Pedro. Ele diz assim, mãe, por que a senhora é assim? A senhora não acredita em mim, não? Eu falei, Pedro, tu é meu único filho. Nunca criei ele com mimimi, não. Foi preciso bater, eu batia mesmo. Preciso botar de castigo, eu botava mesmo. Porque se a gente não fizer isso, quando crescem, vão querer dar na gente. Então, eu ensinei a ele as duas formas. Ou você vai querer ir por aqui ou por aqui, você escolhe. Então, ele sempre diz, a mãe é desse jeito, não quer deixar eu ir pro canto, não quer... Você é meu único filho. O meu único filho que... Por exemplo, se você dobrar a esquina, se você sair, eu já fico aqui pedindo a Deus para te guardar, te proteger. Porque às vezes diz que a mãe tem 10 filhos... Né? Perde um, mas tem os outros. Perde um, mas a dor de perder um filho, nenhuma mãe quer passar. E mãe é mãe, né? E mãe tem todo cuidado, então eu não deixo. E assim, eu sempre criei ele dessa forma. Pedro, se você for para um canto que aconteceu um imprevisto, que não é mais naquele canto, você dá um jeito de me ligar. Se você não conseguir falar comigo, você volta para casa. E assim ele faz até hoje. Eu posso estar em qualquer canto, ele liga, mãe, vai ter jogo em tal canto, porque ele gosta muito de jogar. E aí ele, mãe, vai ter jogo em tal canto, eu posso ir? Tu vai com quem? Aonde é? Tu volta que horas? Então, futebol? Ele gosta. Então, eu sou uma pessoa orgulhosa, entende? Não vou dizer que eu fui uma pessoa perfeita, porque não existe. Como eu te falei, eu era bem pertinha. Mas hoje eu me tornei uma pessoa melhor. E sou grata a Deus, como eu falei, né? Pelo que eu tenho, pela pessoa que está comigo hoje... pelo meu filho, pelos meus pais, até porque meu pai e minha mãe não moram aqui, moram em São Paulo, né? Então, só grata mesmo, só agradecer. Então, Mariana, obrigado, viu? De coração mesmo, por você tirar um tempo, né? Seu modo lá, seu conforto para vir até aqui, contar a sua história, né? O que você já passou. E sou grato, né? Por muitas coisas também que já passemos juntos, né? Nós conhecemos, né, de pequeno. Aí, muito obrigado mesmo. Se Fred quiser falar alguma coisa, Fred. Obrigado, né? A conversa com as mulheres sempre rende, né? Sempre tem uma dosezinha, né? Um pouquinho a mais. Tem um sazãozinho ali, né? Obrigado mais uma vez. Por nada, eu que agradeço pela oportunidade de contar, né, um pouquinho da minha história, porque às vezes as pessoas veem a gente assim, tipo, tá ali... Não ralou muito não, né? Veio de família, tal, essas coisas. Mas assim, todo mundo tem algo para contar e algo para ensinar. Então, eu que sou grata, eu que agradeço pela oportunidade e sempre que precisar estarei aqui.